Marina Figueiredo, jornalista e empresária, e hoje estreio em grande estilo o ETC Talk, um bate-papo com personalidades de Brasília. E eu sou Denise Marges, jornalista, e é com muito prazer que a gente inaugura esse quadro hoje, que é o ETC Talk. Para essa primeira edição, temos a honra de receber Enio Quintas, Uma figura emblemática do cenário cultural brasiliense. Chegou a Brasília com apenas 5 anos de idade. Minha vida foi sempre aqui, eu nunca fiquei mais do que 3 meses longe de Brasília, fazendo o meu trabalho, depois que eu me tornei músico profissional. Eu sempre viajei aí pelo mundo afora, tocando meu trabalho, fazendo minhas coisas, mas sempre voltando para cá. Isso realmente, eu não sei o que é viver longe de Brasília mais do que 3 meses. Por que você veio a Brasília com 5 anos de idade? E você chegou aqui quando exatamente? Conta pra gente. Bom, eu cheguei para a inauguração de Brasília, eu lembro de todo o burburinho. Em 21 de abril, a gente inaugurou Brasília, né? Eu estava presente, assim, assistia aquela muvuca, aquela agitação, as pessoas indo para lá e para cá, o discurso do presidente naquele púlpito criado pelo Oscar Niemeyer, ali no Palácio do Planalto. Meu paizinho, o saudoso Expedito Quintas, era jornalista e veio para cá trazendo a sucursal do Diário de Notícias. Ele veio no Diário de Notícias. Foi. E depois de um bom tempo passou para vários jornais, mas ele fez nome mesmo no Diário dos Associados, no Correio Brasiliense, certo? Foi, aí ele foi editorialista, ele foi diretor de projetos especiais, ele foi assim um parceiro do Assis Chateaubriand e do condomínio, que chama Condomínio Diários Associados, né? E assim, quando a gente chegou aqui, não tinha nada, né? Assim, era um descampado, só tinha um hospital de base para a gente se cuidar. Eu me cortava todo dia, naturalmente, porque eu ia em todas as obras. Eu fazia tudo que você possa imaginar para uma criança de 5 até os 10 anos. Eu vivia enfurnado nas obras, brincando. Para fazer os prédios novos, eles tinham que cavar as fundações. Cada vez que eles cavavam as fundações, eles levantavam morros de terra vermelha do lado das quadras. E a gente ia escorregar naquele tobogã maravilhoso, todo vermelho, né, de barro. Então, convivia com os animais, a fauna do Cerrado é muito rica. Eu nunca tinha visto a mandioca com um susto, aquele bicho estranho. O guará é um bicho alto. Você é uma dos artistas mais respeitados de Brasília, Gratidão. do Brasil. O início disso aqui em Brasília. E participou, Denise, com a Cássia Eller, né? Sim, a Cássia que tocou comigo na noite, a gente tocou muito na noite nas boates. Sim. A gente tem muita história para contar, né? Mas quando eu tinha uns 13 a 14 anos, músicas adolescentes, né? Aquelas perplexidades, vontade de namorar as meninas, e as meninas adoravam o violeiro, né? Isso é verdade, né, Eu me botava a mão lá no violão, elas vinham, todos ficavam em volta, aquela coisa linda. E aí comecei a compor, e a partir da composição, as escolas começaram a fazer festivais de música. Eu comecei a participar dos festivais, ganhei alguns, né? Só participei de outros, ganhei prêmios, e começou a dar um dinheirinho. Então a gente foi crescendo nesse ambiente. E aqui eu percebi que as pessoas tinham uma coisa, a música, comecei a tentar entender essa coisa da música com a cidade, porque aí comecei a pesquisar que aqui o nosso chão aqui, ele é coberto de cristais, assim, da mais alta pureza. É mesmo? Aqui o chão de Brasília, ele é cristalina lá a flora. Aqui está tudo no chão aqui. E aqui em Brasília, ali em Taguatinga, onde é Ceilândia, tem sítios arqueológicos de 5 mil anos atrás. Enquanto o Ramsés estava fazendo as pirâmides, os nossos indígenas estavam aqui fazendo pote de barro, entendeu? É contemporâneo. Então, essa energia aqui é um dos lugares mais antigos do planeta, o Planalto Central. E além de ser um dos lugares mais altos também do Brasil. Né? Resolvi estudar na escola de música para me preparar para entrar para a UNB. E aí fiz o preparatório, porque você tem que fazer uma prova específica de música para entrar na UNB. E entrei na UNB, lá eu fiz composição e regência com Cláudio Santoro, né? Fiz os meus agitos políticos, porque vivíamos uma ditadura, então as pessoas tinham medo. E isso foi criando na sociedade um grande sentimento coletivo de combater a ditadura. Então Brasília cresceu com essa fortaleza. Eu fiz o Cafofo em 1970, no meio de 70 a gente criou o Cuca,
né, que era formado por pessoas do Caderno 2 do Correio Brasiliense, Maria do Rosário Caetano, Caderno 2 era o caderno de Ezio cultura, Pires, que a Nise Quinta, sua irmã maravilhosa, a Maria do Rosário era editora-chefe, e aí tinha o Ezio Pires, tinha o Vladimir Carvalho, foi o nosso organizador da parte de cinema. A gente tinha cinema, jornalismo, música, e o Renato Russo, um belo dia, desceu no porão do nosso bar, que é isso eu tinha o Cafofo. E nesse bar, ele chegou para mim e falou assim, vem cá, você pode me emprestar esse lugar aqui no domingo, que eu já reparei que vocês só trabalham aqui de segunda a sábado, né? E tem reuniões como essa aqui que eu dava aula de harmonia, rudimentos assim, pessoal, para juntar a galera assim, né, na resistência, alguma coisa para a moçada fazer. E aí ele começou o nome, rapaz, eu sou o Renato Russo é meu nome artístico agora, e minha banda é Aborto Elétrico. Eu falei, rapaz, não tinha um nomezinho mais bonito, um pouquinho não? mais branco, Não, é para chocar a burguesia. Eu sou punk. Quando todos estavam fazendo sucesso, foram pro Rio e me chamaram para ir tocar. Eu falei, não, bicho, meu lugar é aqui. A Cássia Eller, a gente tinha uma boate que a gente sempre tocava junto. E um dia o Reco do Bandolim formou o primeiro trio elétrico do Distrito Federal, chamado Massa Real. Eu falei, Cássia, será que você topa cantar umas músicas baianas? Né? Eu topo, qualquer coisa, vambora. Aí começamos a ensaiar com a Cássia Eller para fazer o trio elétrico Massa Real. Ela cantou músicas maravilhosas, além das músicas baianas que a gente fazia instrumental, tinha as músicas de MPB que a gente tocava também. Então fizemos vários ensaios com a Cássia, estreamos com a Cássia. Renato Matos também cantava nesse trio elétrico. O Toninho Maia, saudoso, querido Toninho Maia, também tocou comigo lá no Massa Real. É Rap do Bandolim e ele fazendo os duos, né? E o Fernando Corbal também na guitarra base, Alfredão no contrabaixo. Então, assim, E todo mundo crescendo, todo mundo jovem, né? Assim. E você, falando em música, o que você mais gosta de fazer? Que preenche seu coração? Fazer música, assim, pra mim é compor, é tocar? É compor e tocar. Eu fiz uma música chamada Brasília, que eu vou passar para vocês, que é uma viagem que eu fiz sobre a criação de Brasília, com o Grupo Naipe já. O Grupo Artemano, nós fomos para o Rio de Janeiro, estreamos, nós fizemos um show no Parque Shopping, ganhamos um prêmio de melhor grupo de música instrumental. E aí ganhamos uma grana. Junto com a outra grana que eu já tinha, nós entramos num carro e fomos para o Rio de Janeiro tocar no estúdio, ou no mesmo estúdio que o Roberto Carlos gravou o primeiro disco dele. E gravamos esse long play na época, era um LP. Depois eu formei o Naipe lançou o primeiro CD da capital do Brasil, chamado CD 1991 Naipe, Grupo Naipe. Bacana. A sua caminhada hoje aqui na capital está sempre de mãos dadas ou com alguma frequência com a Célia Porto, que você casou com ela. Eu Como casei é que com a foi Célia. esse encontro? Brasília, como Eduardo e Mônica, né, como o Legião falava. Ela foi assistir o show do Naipe, na Martins Pena, a estreia do show Alquimístico. E lá ela me chamou, olha, eu tô querendo sair dos bares, eu toco nos bares aqui e tal. Eu já tinha visto cantando, fazendo o maior sucesso. E ela falou, eu queria que você fosse meu diretor musical, porque eu quero sair dos bares e ir para os teatros. Aí nós estreamos um show chamado Célia Porto, dali fizemos o primeiro disco dela, que foi Prêmio Sharp. O Renato escolheu algumas músicas para a gente fazer, o clipe de Esperando por Mim foi ele que escolheu, e ele escolheu algumas músicas para a Célia interpretar, ele não queria que a Célia cantasse a coisa punk dele, e ela teimosamente gravou e tudo assim. Então foi assim, quando ele conheceu o disco, primeiro ele conheceu só 2 músicas, eu sei que ele perdido. Aí nós mandamos uma lista de 30 músicas para ele e ele escolheu algumas, e escolheu esses clipes. E aí quando eu queria que ele gravasse uma faixa, mas ele já estava bem avançado, assim, a saúde dele estava bem debilitada. Ele não pôde participar. 1996, no ano que ele morreu. Nós encontramos com ele em julho, em outubro ele faleceu quando a gente estava gravando Daniel na Cova dos Leões. Foi um baque, a gente parou com tudo, o projeto, retomamos no ano seguinte. A EMAI não queria liberar. Aí eu fui conhecer a família do Renato, me recebeu maravilhosamente, todos muito carinhosos. História incrível, né, Denise? E aí mostramos o disco para ele, fizemos uma audição na casa deles. Aí levamos a demo do CD já pronto, né? E aí a gente percebeu que uma música que ele fala Esperando por Mim, que ele escolheu, ele faz uma sequência falando da família dele, dos amigos, exatamente como a gente estava.
assim, foi arrepiante, fui arrepiado Até eu tô hoje. arrepiada aqui. E todo mundo chorando muito, e aí ele falou assim, não, vocês, olha, pode ter certeza que esse disco vai sair. Eu vou falar com o presidente da EMAI, e ele nos contou que deu um soco na mesa quando o cara falou, ó, do Renato não sai mais nada, só o que for da EMAI. Aí ele deu um soco na mesa e falou assim, se não sair o disco dessa cantora aqui, nada mais eu libero pra EMAI. Então já baixa no Spotify. Qual é o nome? CD Célia Porto canta Legião Urbana. Eu acho que o número 1 é valorizar a nossa, o ouro da casa. Eu não chamo de prata, eu chamo de ouro porque aqui é um celeiro musical de todas as linguagens artísticas e nós temos o direito de nos apresentarmos para a nossa população. Então eu acho que é obrigação de qualquer governo eleito, independente da cor ideológica ou da bandeira partidária, a obrigação de valorizar a cultura do Distrito Federal. Um dos aniversários, fizemos um projeto chamado Brasília Outros 50, onde nós apresentamos 50 horas de música de todas as linguagens. 2 óperas, 2 cinemas, chamamos o Frejá, que tocou junto com o guitarrista aqui da cidade, chamamos a Karen Oléria e a Sandra de Sá, isso convidada pelo movimento cultural. Então não era assim, a gente abrir de um estranho. Eram parceiros subindo no palco com o mesmo nível artístico e de qualidade, sem dever nada a nenhum artista brasileiro. Então esse é o Distrito Federal. E está faltando essa projetos riqueza. assim agora em Brasília? Não existe nenhum projeto fora fato. Não existe nenhum projeto que gere emprego e renda para os artistas da cidade. Então, e agora temos o fenômeno das organizações da sociedade civil, que é um marco regulatório muito importante, mas que está sendo mal utilizado, porque está distorcendo, são OSCs contratando os OSCs e eles abaixaram o cachê de todo mundo. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui na cultura do DF. Recentemente você fez aniversário. Foi. E tem uma agenda aí pela frente, um show muito bacana que você vai estar se apresentando. No Clube do Choro, a partir das 20h30, com vários convidados maravilhosos. 24 de abril agora, a partir das 20h30, no palco sagrado do Clube do Choro, que é o palco mundial, podemos chamar assim. Estão todos convidadíssimos para esse espetáculo, que vai misturar música instrumental. A Célia vai cantar também, vai cantar Flor Furacão, vai cantar o Leonel Laterza, a Maria de Barros, o meu irmão Sérgio vai tocar Beatles. Adoro o Sérgio. E o professor Ricardo vai tocar clarineta, espero não ter esquecido ninguém. O baixista é o Sebastián, o grande Sebastián, é um baixista chileno que está aqui em Brasília. Inclusive toquei na formatura dele na escola de música, um ser humano maravilhoso. E o Steve Martin, que toca comigo há 300 anos. Fazemos o Michael Jackson juntos, ele faz meu trio. Então, assim, é um momento muito rico. A gente adora fazer show em abril, porque a gente gosta de celebrar a nossa cidade. Então, E tem um projeto que está chegando agora em maio. sim, Raízes Musicais. Qual que é a essência desse projeto? Já dá aí um... A essência desse projeto é demonstrar essa diversidade e essa cara de Brasília. Brasília tem de diversidade, de celeiro Olha o cultural. spoiler, gente. Que não é reconhecido assim pelas autoridades constituídas, e a gente vai demonstrar a qualidade, a plateia que nos prestigia. Tudo isso faz parte de um processo de formação de plateia, de reconhecimento da riqueza e da diversidade cultural da nossa cidade. Então vai ser a partir de maio até dezembro, até 18 de dezembro, que é o limite, né, antes das festas natalinas. A gente vai estar com toda essa diversidade maravilhosa. E atrações que as pessoas podem esperar nele? O Blog, o Marcelo Café, o Alberto Salgado, grande vencedor do Prêmio Música Brasil, um cara genial, um compositor maravilhoso. Aliás, gênio é o que não falta aqui em Brasília, só tem gente maravilhosa. Estou querendo chamar o Seu Estrela e o Fábio Terreiro, Pé de Cerrado. Então, assim, gente, é uma diversidade fantástica, assim. É cultura popular, é cultura urbana, é rock and roll, é jazz, tudo misturado junto merece, e é a cara de Brasília. Brasília é isso, esse caldeirão cultural, essa efervescência. E é isso que eu vivi na década de 80, que você perguntou. A gente convivia com isso 24 horas por dia. A gente botava 5 a 7 mil pessoas lá no parque da cidade, todo domingo no Concerto Cabeça. Olha. Não tinha ninguém de fora na arena. E você atribui essa força musical que Brasília tem, disseminada por Brasil todo, porque o Brasil é muito rico musicalmente, Muito a gente tem todas as rico. regiões muito fortes. É. Mas Brasília tem um quê diferente? E a gente que é daqui sabe que a cidade é diferente de tudo que a gente vê diferente fora de daqui. tudo. Para mim
é a aglomeração dessa grande viagem cultural do Brasil inteiro, que juntou num lugar só, com o poder, né, misturando a força, essa força da terra, dessa energia dos cristais, misturado com esse grande perfil cultural que o Brasil tem, que é um celeiro musical de todas as vertentes. Não é uma identidade cultural, é uma grande mistura. Para finalizar o nosso bloco, nosso programa de hoje, se você pudesse falar para Brasília como se ela tivesse personificado a sua frente, Nossa! o que você diria Para Brasília. esse 21 de abril? Eu ajoelharia aos pés dela, beijando-lhe as mãos e dizendo assim: Brasília, eu te amo. Obrigado por existir. Muito! Só o Esse primeiro, foi hein? o primeiro episódio do ETC Talk, que a gente quer agradecer imensamente a sua participação para estar estreando Uma honra junto pra com a mim. gente, aqui junto com o Juscelino. Grande Juscelino e Bernardo Sayão. Nós gravamos aqui no Liberty Mall, esse shopping tradicional de Maravilhoso. Brasília, que nos acolheu com essas fotos da inauguração. Muito obrigada, Reni. Muito obrigada, Dê, pela parceria. Obrigado, E Marina. venham os próximos. Viva a nossa cidade, viva Brasília! Viva ETC Talk!